Olá, amigos do Estação Enem, nós estamos hoje começando o programa agora. A aula hoje é de redação e não saia daí que a gente volta já já. Curso nas férias, pré-vestibular Rosana Bastos, de 1º a 11 de julho. A melhor e mais qualificada equipe de professores, repleta de mestres e doutores. Uma superestrutura e material didático referência no Pará. Estude no curso de férias do pré-vestibular Rosana Bastos e garanta o melhor lugar ao sol. Valor promocional para matrículas até o dia 10 de junho. Pré-vestibular Rosana Bastos, Magalhães Barata 577, telefone 980230101. Hoje são mais de 2.000 alunos e tudo começou num pequeno curso de redação. A vontade, ainda tímida, de transformar sonho em realidade ganhou um espaço em minha vida. Ensinei aos meus alunos que para vencer é importante reconhecer o momento certo. Não importa se esse momento demorou um pouco mais para uns e um pouco menos para outros. O que precisamos mesmo é de coragem para vencer e de alguém que confie nessa luta como se fosse sua também. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Olá, meus amigos. Para quem agora apareceu aí na frente da TV, a nossa aula hoje é de redação, repertório sociocultural e a autoria do seu texto. Você sabe uma frase que me inspira muito? É uma frase da Hannah Arendt. Ela diz assim: o direito, a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. E isso assim significou muito para mim quando eu comecei a ler a respeito da filosofia e da sociologia. Aquilo foi muito impactante para mim. Ela sempre me inspira. E hoje eu escolhi uma frase da Hannah Arendt para começar a nossa aula. Essa frase, é claro, como eu gosto muito da Hannah Arendt, eu já conhecia a frase, mas foi uma aluna que me deu um pedacinho de papel, num momento assim que eu não estava bem, sabe? E aí, às vezes, a gente não tem a dimensão do quanto o aluno nos alcança. É muito interessante isso, né? Porque a gente está acostumado a gostar de um professor, mas a gente não está acostumado que o professor goste da gente. E aí, aquilo foi muito significativo para mim e você vai ver por quê. A Hannah Arendt diz: a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o suficiente para assumirmos a responsabilidade por ele. Então, decidir amar o mundo e decidir assumir essa responsabilidade, sabe? E é muito importante que hoje a gente consiga se identificar com aquilo que a gente está fazendo. Então, eu me identifico em ter esse programa que ajuda milhares de jovens que não têm acesso ao cursinho, que não têm acesso a professores que têm a vida e doam a vida para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Mas a gente pode trazer esse professor aqui para você se beneficiar com tudo aquilo que a gente tem para você. Então, dá para entender que muito desse programa aqui é emoção mesmo, é intensidade, porque tem que ser assim. Então eu vou começar mostrando para você aqui o repertório sociocultural,
A gente fala em repertório sociocultural, em repertório sociocultural produtivo, mas eu acredito que hoje você deva aprender o que é esse repertório sempre de forma produtiva. Porque não adianta você citar uma área de conhecimento, não adianta você colocar uma informação no seu texto se de fato ele não está concatenado com a tua temática, né? Então, você está agora diante do slide que traz essa informação. Repertório sociocultural é o conjunto de conhecimentos adquiridos pelo indivíduo ao longo da sua experiência de vida. Fazem parte desse repertório informações adquiridas a partir de livros, incluindo clássicos literários, jornais, filmes, séries, programas, a tua história, a tua geografia, a tua filosofia, a tua sociologia, tudo aquilo que você consegue linkar com a sua temática. Então agora a gente vai ver o seguinte, que o repertório sociocultural, ele é o que vai diferenciar você da pessoa que o corretor acabou de corrigir a redação dessa pessoa. Então imagina, né? Eu estou aqui diante de uma redação, acabei de corrigir e vou passar para uma outra. Então imagina se todos resolvessem escrever as mesmas coisas, as mesmas ideias, né? Utilizar os mesmos clichês. O repertório sociocultural é aquilo que vai fazer diferença, que vai fazer com que eu reconheça que você tem uma identidade completamente diferente da pessoa que eu acabei de corrigir a redação. Será que você me compreende? Então, é o repertório sociocultural que vai singularizar o teu texto. E é ele que vai favorecer também, né? A gente sabe que competência 2 é tema, é tipologia, mas o repertório sociocultural, ele é responsável também pela tua argumentação, né? Pela tua marca de autoria, que a gente vai falar isso também daqui a pouco, tá bom? Então, eu coloquei aqui um ponto muito importante para você. É necessário que se tenha maior atenção ao repertório informacional, já que tal conteúdo deve estar interrelacionado ao texto. Esse conhecimento, que corresponde ao repertório sociocultural, só será produtivo se for contextualizado e explicado, não apenas citado. Lembra do que eu disse? Que a diferença de repertório sociocultural para o repertório sociocultural produtivo é quando a tua informação ela está completamente linkada com o teu tema. Quando isso não acontece, você tem um repertório sociocultural, mas você não tem essa ligação perfeita, essa harmonia entre a informação que você colocou e a temática que você está trabalhando. E aí a gente percebe o quanto é importante a autoria, o quanto é importante você falar de uma determinada teoria, de uma determinada ideia de um filósofo, de um sociólogo, mas com as suas palavras. É muito importante quando você já consegue colocar a autoria dentro da sua comprovação, da sua sustentação argumentativa. Então agora na tua tela, a argumentação necessita ser coerente com o repertório utilizado no texto. O candidato deve mostrar autoria em seu discurso. Falando da autoria de novo para ti. O mais bacana é que o que a gente fala aqui, você pode rapidamente ter acesso, você está assistindo no celular, depois bate o print, está na frente da TV, bate a foto logo aí. E a gente vem agora para uma análise. Olha que bacana, eu vou trazer o parágrafo agora para você e eu vou discursar a respeito da ideia desta pessoa e dizer se de fato falta alguma coisa e dizer se de fato existe um repertório sociocultural produtivo. Além disso, a gente já sabe que a gente está no parágrafo 2 de desenvolvimento, né? Justamente por conta desse, além disso, que é uma concatenação, é o corpo do desenvolvimento, né? Os parágrafos de desenvolvimento, eles têm que estar linkados. Então, além disso, a inclusão social deve ser promovida por meio da mobilização populacional. Aí eu tenho um pontinho, né? Porque esse daí é o meu tópico frasal, a gente vai ter uma aula que vai falar a respeito de tópico frasal. Como afirmou o sociólogo e ativista Herbert de Souza, o desenvolvimento humano só existirá se a sociedade civil afirmar pontos fundamentais como diversidade, participação e solidariedade.
Lembra que eu falei para você que essa fala do Herbert de Souza era muito importante? Para quem não sabe quem era Herbert de Souza, Betinho, nosso sociólogo, muito importante. Ele defendia a causa da proteção às pessoas soropositivo. Então ele, que também era soropositivo, infelizmente não está mais entre nós, mas o Herbert de Souza, ele teve um trabalho ativista muito grande dentro do nosso país. E aí, eu vou continuar, né? Por que eu falei que era tão importante a fala dele? Porque se você perceber, você vai poder usar essa informação, esse repertório sociocultural, que se você usar com as suas palavras, vai marcar a sua autoria lá na competência 3, lá na argumentação. Quando nós estamos falando em competência 2, nós estamos falando em repertório sociocultural. Quando eu falo de autoria, eu estou me referindo à tua argumentação. A competência já não é mais a competência 2, e sim a competência 3. Tudo bem? Então eu vou dar continuidade aqui. Nesse sentido, é imprescindível que o povo brasileiro esteja apto a reproduzir pensamentos e ações as quais tenham por ideal o bem-estar do próximo. Dessa maneira, o processo inclusivo tornar-se-á realidade. Eu vou criticar um pouquinho o parágrafo. Você sabe quando nós temos aí o coesivo nesse sentido? Então essa marca coesiva, ela serve para você analisar, refletir, não é? Fazer ali, colocar a sua opinião a respeito da temática. E o que é muito importante é saber que quanto maior a argumentação, essa dica que eu estou te dando aqui é uma dica que faz toda a diferença. Quanto maior o problema dentro da tua argumentação, melhor para você. Sabe como a gente consegue perceber quando um aluno ele realmente está argumentando? Quando ele externaliza o problema a ponto de eu, como corretora, dizer: meu Deus, mas olha, esse problema que ele escolheu é tão grande, é tão supremo, que eu acho que nem tem solução. E aí ele vem, reinventa, não é? E traz a melhor solução, a melhor intervenção, fazendo com que o corretor cale. Quanto maior... Pega essa dica para você, para sua aprovação deste ano. Quanto maior a problemática, o problema em si, melhor será a sua argumentação. Então, tudo bem. Nesse sentido, a gente vai fazer a releitura e vai ver que essa pessoa poderia ter problematizado mais. A impressão é que a análise dela já é uma ideia daquilo que ela vai colocar ali, externar na intervenção. Eu não posso ter essa impressão. Eu tenho que achar, eu tenho que iniciar com toda uma problemática. E olha só, nesse sentido é imprescindível que o povo brasileiro esteja apto a reproduzir pensamentos. Na verdade, o problema é essa lacuna. Porque o brasileiro não faz isso, ele não está apto, como diz aqui o próprio texto, a reproduzir pensamentos e ações. Então, olha só como a problemática cresce. Então, essa ideia que eu tinha que colocar hoje para ti, para que tu conseguisses entender bem mais esse repertório sociocultural, tá bom? E aí, eu vou mostrar para você aqui um tema de uma redação. Ela é uma redação da época da Lei Seca. E por que você colocou aqui se você poderia pegar um tema deste ano, né? Do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano? O que eu quero provar para você é que o repertório sociocultural, ele não tem ano. O repertório sociocultural, ele pode vir com histórico, com alusão histórica, não é? Ser brilhante. Ele pode vir quando você fala a respeito das 4 revoluções industriais, não é? Inclusive nós estamos na Revolução 4.0. O bacana disso é você ver que o repertório que o amiguinho usou há 10 anos atrás, ele pode servir para você nesse momento. Então vamos lá. Manifesto da Segurança no Trânsito. Eram os efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil, né? Então a gente sabe o quanto essas leis elas são importantes, o quanto essas leis podem fazer com que a qualquer momento seja o teu próprio tema do Exame Nacional. Por exemplo, nós temos a Lei Lucas, né, que foi a lei mais recente aprovada,
e que simplesmente faz com que todas as escolas, hoje as instituições em si, né, da sociedade, elas tenham a obrigatoriedade em colocar pessoas que conheçam, que tenham um conhecimento de primeiros socorros para salvar a vida de pessoas. Tá, mas como a gente já está com um pouquinho de tempo, vou te mostrar aqui. A pessoa diz assim: com a crise de 1929 nos Estados Unidos, Roosevelt implementou a lei seca para minimizar os problemas e acidentes no trabalho. Nossa, mas ele buscou a crise de 29, olha só, ele fez uma alusão histórica. Vamos ver se realmente foi Roosevelt que implementou a lei seca? E aí você vê que ela foi efetivada em 1920, tá, pelo governo do Wilson. O uso de álcool no território norte-americano era considerado constitucionalmente antipatriótico. Então, só um instantinho, quer dizer que a lei efetivada em 1920 era para que as pessoas não consumissem o álcool. Não tinha nada a ver com trânsito? Não tinha nada a ver com trânsito. Vou continuar lendo, olha lá a tua informação. Com o estouro da crise de 29, no então governo de Hoover, a oposição à lei seca acabou ganhando mais força, já que a liberação das bebidas seria uma boa alternativa para a geração de novos empregos no país. Em março de 33, o governo Roosevelt liberou a produção da cerveja. Opa! Alguma coisa está errada. Porque a informação da redação que tirou 1000 dizia que simplesmente foi Roosevelt que implementou. Mas, na verdade, nós vimos agora, com as informações corretas, que Roosevelt, ele liberou a produção de cerveja. Depois de 9 meses ao governo dele, a lei foi derrubada. Inclusive, foi a única vez que os norte-americanos mexeram na Constituição deles, hein? A única vez. Tá? Você tem aí uma alteração constitucional, porque a lei seca não existe mais. Então, olha só o que uma informação não faz, né? Quer dizer que o corretor, ele não tinha esse conhecimento. Ele não tinha e eu também não. Se eu fosse fazer a leitura, eu passaria despercebida por ela, confesso. Mas, como eu tinha que trazer o repertório para a sala de aula, para ver os repertórios que se usava há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, que são tão pertinentes quanto o de hoje, eu me deparei com essa situação, né? A informação estava equivocada, caramba. Mas eu tenho certeza que você amou saber disso, porque você não vai arriscar. Da mesma forma que eu poderia conhecer esse fato, eu poderia não conhecer. Então, é uma faca de 2 gumes que a gente não vai querer arriscar. O ano da nossa vida, a produção textual da nossa vida. Então, vou te esperar semana que vem com mais informação. Um grande beijo, foi um prazer dar essa aula para ti. Hoje são mais de 2.000 alunos e tudo começou num pequeno curso de redação. A vontade, ainda tímida, de transformar sonho em realidade ganhou um espaço em minha vida. Ensinei aos meus alunos que para vencer é importante reconhecer o momento certo. Não importa se esse momento demorou um pouco mais para uns e um pouco menos para outros. O que precisamos mesmo é de coragem para vencer e de alguém que confie nessa luta como se fosse sua também. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Curso nas férias, pré-vestibular Rosana Bastos, de 1º a 11 de julho. A melhor e mais qualificada equipe de professores, repleta de mestres e doutores. Uma superestrutura e material didático referência no Pará. Estude no curso de férias do pré-vestibular Rosana Bastos e garanta o melhor lugar ao sol. Valor promocional para matrículas até o dia 10 de junho. Pré-vestibular Rosana Bastos, Magalhães Barata 577, telefone 980230101.